Façam terapia, é fundamental, não é só porque eu sou psicóloga, não, porque eu também faço terapia, eu falei nisso no início, né? É importante esse autoconhecimento, né? Porque quando a gente se conhece, a gente consegue proporcionar até mesmo para o outro, né? Aquilo que a gente de fato quer dar. E o quanto é importante, né? A vida, o quanto a vida é bonita e a gente tem que saber aproveitá-la, né? Então, acho que essa campanha aí, né? Esse tema de saúde mental falando não deve ser falado somente em Isso setembro, aí. né? A gente tem que falar de janeiro a janeiro, né? Porque as coisas não acontecem somente em setembro, mas sim é um marco importante, né? Para a área da saúde mental, porque enfatiza, né? A gente Conscientiza falar, também, né? conscientiza, né? E que não é algo que está esquecido, né? É isso, né? Cuide-se, né? Busque ajuda. A gente não tá sozinho nessa vida e sozinho a gente também não chega a lugar algum. Olá, sejam bem-vindos a mais um Vem com a Jaque podcast. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre saúde mental, a importância, né, de nós cuidarmos da nossa saúde física, mental, emocional, tudo isso. E com muita alegria agradeço a vocês por estarem comigo aqui. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever para que esse canal venha crescer e juntas nós possamos levar cada vez mais informação para as pessoas. Estou muito feliz porque hoje eu trouxe aqui a doutora Pamela, psicóloga, e ela vai compartilhar um pouco com a gente sobre maternidade e saúde mental, principalmente de nós mães, mulheres, né? A importância da gente estar com esse autocuidado também. É um prazer receber você, doutora. Seja bem-vinda. Obrigado, o prazer é todo meu, Jaque. E assim, estou muito feliz com o convite, né? Falar sobre maternidade, para mim, esse ano está sendo algo, assim, surpreendente, né? E muito querido, né? É um mundo novo para mim, né? A maternidade. E mundo novo para mim, né? Mas para o meu trabalho, como eu já atuo com crianças, né? Já atuo com mulheres, então a gente acaba vivendo também essa realidade do outro lado, né? Mas desse lado de cá, aonde a gente abraça, onde a gente tem o afeto ali, né? Essa troca do que é a maternidade real, né? Vivenciada, é um desafio, mas é uma delícia também, né? E qual foi a visão que mudou a partir do momento que você se tornou mãe? Você percebe que houve uma mudança muito grande ou já era meio de se esperar, porque você, por já trabalhar, né, com família, com crianças, você já tinha uma noção? Mudou completamente. Só que quando a gente vira mãe é que a gente entende de verdade, né? Exatamente, assim, a mudança ela sempre vai ocorrer, né? Porque nós somos seres humanos e a gente não é estático, né? Então, a maternidade, ela mudou a minha rotina por completo, né? Começando muito eu não digo nem pelo meu eu pessoal, eu digo mesmo já pelo meu trabalho. Já começou ali, né? Eu tive que administrar todo um tempo, né? E abrir mão de algumas coisas, né? Em pró disso. Mas a minha maternidade já foi inesperada, né? Mãe de gemelar. É isso mesmo que vocês ouviram, gente. Mãe de 2 meninas. Pois é, então assim, fui abençoada, né? A gente planejou um filho, vieram 2. E como foi na hora esse susto? Então, pra falar a verdade, não foi um susto. Não. Pra mim não foi. Pro meu marido ele ficou mais em choque, assim, né? Mas pra mim não foi. Eu sempre quis ser mãe de 2. Que legal. Independentemente se fosse menina, menino, um casal, né? E aí, quando a gente ficou sabendo, né, da gestação e ficamos sabendo que era 2, no caso 2, né? Porque quando eu fui bater a outra, já foi uma outra pra saber o sexo. E aí, foi, assim, impactante, né? Porque a gente fica com aquela idealização naquele momento de um filho. E aí você pensa assim, aí quando o médico falou, eu não tive nem reação, assim, pra falar a verdade. A minha reação foi de felicidade por saber que eu estava grávida. Mas não foi impactante para mim ouvir o 2. Quando eu saí do consultório, né? E aí eu fui assimilar, né? A questão de ser 2. E aí fui contar para a família, né? E aí, depois de muito tempo, é um caso que a gente tem, porque na família do meu esposo já tem casos de gemelares, né? Sim. E aí, na minha família, eu descobri que meu avô, porque como meu avô eu não cheguei a conhecê-lo, o pai da minha mãe, a gente foi descobrir que ele também era gemelar. Então, tinha, assim, uma tendência lados, né? dos dois lados a ser. E aí, eu fui premiada, fui abençoada. Premiada não, fui abençoada com essa dádiva aí. Né? E tá sendo um desafio muito grande, né? Assim, acho que o desafio maior, né?
foi quando eu tive as meninas, né? Porque ali, realmente, de fato, eu entendi o que era um amor maternal, né? Porque as minhas nenéns ficaram internadas, né? Elas ficaram na UTI, até porque a prematuridade, né? Por conta da gestação gemelar, geralmente nunca chega até né, na o maioria dos esperado. casos. Nunca consegue. Então, as minhas nenéns são de 31 semanas. Então, assim, foi uma gestação que a gente precisou interromper, né? Por conta do prolapso do cordão umbilical. E aí, ali já começou, porque a minha idealização como mãe e mulher naquele momento, a médica virou e falou assim, olha, elas provavelmente vão ficar internadas. O que eu pensei? Elas vão ficar internadas 3 dias comigo no hospital. No máximo 5, então a gente vai tudo Que a mundo pra gente vai casa. ficar no hospital ali, em Só que observação, né? Porque sempre quando batia as ultras, sempre estava tudo bem, coraçãozinho batendo, tudo perfeito. Só essa questão mesmo do cordão umbilical, né? E aí elas ficaram 21 dias pela questão da prematuridade mesmo, por ganho de peso, porque nasceram com menos de 2 quilos, né? Cada uma. O pulmão amadurecer também, Pra né? amadurecer, exatamente. E ali eu percebi o real amor de mãe, né? Porque no dia que eu recebi a alta, né? Fiquei 3 dias na maternidade. Ai, que dor. E aí a médica virou pra mim e falou: não tem como, eu não posso, não tenho nem como te segurar aqui, porque a gente não tem uma previsão exata de quanto tempo os nenéns vão ficar, né? Você não pode ficar aqui no hospital. Nossa, olha, eu chorei, que eu não sabia, não tinha nem mais lágrimas, assim, né? A minha mãe teve que chamar a psicóloga até do hospital pra me dar um apoio, porque eu não queria ir embora. Eu bati o pé dizendo que eu não ia embora. Viu, gente? A importância. Uma psicóloga, precisou de uma psicóloga também, sim, tá? Sim, claro. Inclusive, eu faço terapia, tá, gente? Aí, hoje, olha né? isso. Vamos parar com esse preconceito de que terapia não é necessária. Não, pelo contrário. E aí, naquele momento, a psicóloga de lá me deu um apoio, conversou comigo, né? E aí eu fui e falei, não, de fato, agora eu entendi que eu tenho que ir pra casa, né? Mas no outro dia, tava de pé já às 5 horas da manhã, eu nem dormi direito, pra falar a verdade. Imagina. 5 horas da manhã, já tava me arrumando pra poder sair pro hospital. E fiquei nessa durante 21 dias, né? E aí aí vem aquela sensação de culpa, né? Bate, real. Normal. Porque eu falava assim, gente, como eu vou embora e vou deixar as minhas filhas aqui? Eu vou pra casa dormir. E as enfermeiras, não, você tem que descansar, você tá com um ponto, né? Eu não tive, né? Não tive porpério. E aí, como é que você vai ficar aqui? Você tá com um ponto, você pode estourar, enfim. E aí eu ficava naquela pro meu marido, como é que a gente vai embora? Não vou deixar minhas filhas aqui, né? E aí a gente foi entender, aí eu fui entendendo ao longo dos dias, os processos, né? Desse amor ali, pra mim já começou desse jeito, né? E aí, que bom que elas ficaram assim. Hoje eu falo, que bom que foi só 21 dias. Naquele processo que eu estava vivendo, parecia que era 21 dias, foi uma eternidade. Né? Mas hoje eu falo que bom, porque lá eu vi experiências, assim, e é um ambiente que, ao mesmo tempo, que te destrói emocionalmente, porque você olha pro lado e você vê, às vezes, caso muito pior do que o seu, né? De estar ali com outras mães, né? Outras mulheres. E, ao mesmo tempo, você fica naquela ansiedade, naquela expectativa de que todo dia você vai chegar. A primeira coisa que eu vi era ir ver minhas filhas, chegava no hospital, ia pra UTI, via minhas filhas e perguntava à enfermeira: quantos quilos? Né? Para que elas ganhassem os pesos Exatamente. né? Até porque na maternidade que elas ficaram, a saída lá era com 2.100. Eles não liberavam abaixo disso. E aí o medo de uma alcançar os 2.100, a outra não, porque isso ia acontecer. Caramba. Né? E aí, mas no final das contas deu tudo certo. Acabaram que liberaram a Elisa, né, que é a menorzinha, liberaram até com 2 e um pouquinho já. Porque eles perceberam, né, que ali não tinha nenhuma outra intercorrência que poderia acontecer em relação à saúde delas. Era só o ganho de peso mesmo e não faltava muita coisa para chegar nesses 2.100. Então, assim, dali já começa esse ritmo frenético de ser mãe. E desde então é a rotina, né, de casa, trabalho, criança, aquele envolvimento total, né? Porque é criança no trabalho, é criança em casa agora. Porque você atende crianças e agora tem as suas 2 crianças. Exatamente. E nessa correria aí, rede de apoio. Acredito que é algo que você precise muito, né? Porque toda mãe precisa de uma rede de apoio, gente. É muito difícil quando não tem. E quando tem, às vezes,
não consegue voltar a trabalhar, né? Então, para você voltar a trabalhar também, você está precisando dessa rede de apoio. Sim. Como funciona? Assim, eu tenho essa rede de apoio, né? A minha rede de apoio, minha mãe, né? Tá 100% ali comigo. Mães, pois é, né? Eu falo pra ela, mãe, sempre te amei, né? Mas hoje eu te amo, não posso nem mensurar isso. A gente muda a mentalidade quando a gente vira mãe, né? A gente percebe, entende totalmente, né? É muito louco. Hoje eu entendo quando ela falava assim, não faz isso, né? Não quero isso pra você. Né? Quando ela falava assim, até um mosquitinho que picava você, eu ficava injuriada. Hoje eu entendo, né? Mosquito picou minhas filhas, pronto, acabou. Brigo até com mosquito. Mas, de fato, essa rede de apoio é muito importante, né? Quem dera que todas as mulheres pudessem ter essa rede de apoio, né? Famílias abracem as causas, né? Porque, na verdade, a gestação, a maternidade, ela começa já do gerar, né? Porque cada mulher vai ser de uma forma, vai absorver, né, essa maternidade de uma forma. Não existe uma receita pronta para nenhuma. Não existe mesmo, né? Então, assim, cada organismo é um organismo. Então, já começa dali, né? No meu caso, mesmo sendo uma gestação gemelar, né? A minha mãe esteve ali comigo a todo tempo, né? Minha mãe é minha família em geral. Mas eu digo assim, é minha mãe, né? Que é o meu porto seguro. E isso foi, assim, de suprema importância, né? Porque eu trabalhei até praticamente 29. As meninas tiveram com 30... 29 semanas de gestação. Eu tive as meninas com 31, né? E só parei porque a médica falou pra mim, você tem que parar, né? Mas consegui levar. Mas a minha mãe ali comigo. Minha mãe ia lá pra casa, ou então me pegava, eu ia pra casa dela ali pra poder não ficar sozinha. Então já começou essa rede de apoio dali, né? E hoje ela modificou totalmente a rotina dela, né? Hoje ela mora praticamente comigo, né? Foi algo conversado, né? Não foi algo imposto. É bom deixar isso claro, porque isso também tem que ser assim a rede de apoio, mas tem que sem ter imposição, noção, né? Como funciona. E aí ela abraçou essa causa junto comigo e tá lá com as netinhas, né? Tá vivendo essa maternidade novamente comigo e ela diz que muito melhor, porque agora ela não tem o peso de ser mãe, ela é toda avó fala avó. isso. E aí ela fala, eu estou aqui para estragar, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, tá, gente? Essa questão da mãe ser psicóloga, isso não funciona. Né? Eu tento ajustar e a gente tenta moldar ali. Mas ali ela tá comigo, então isso é fundamental. Quem pode ter e quem tem, né, essa rede de apoio, quem pode contar, gente, conta, porque, assim, eu costumo dizer que a gente precisa até mesmo pro básico, né? Pra gente conseguir tomar um banho, lavar um cabelo. A gente tava falando isso no outro podcast. Fazer uma unha, a gente necessita desse apoio, porque enquanto às vezes você tá ali, a criança dormiu, você bota no berço, você vai na cozinha pegar uma água, quando você volta ela já está acordada olhando pra você. Né? Então acaba que assim, eu falo que hoje a maternidade para mim eu me canso muito mais sendo mãe do que dentro do meu trabalho, né? Porque a exigência é o tempo todo, claro, são duas, né? E as pessoas até me perguntam assim, caramba, gêmeas, como é que você faz? Gente, eu acordo e faço. Nem pensa muito, se pensar não dá para pensar, eu vou agindo de acordo com as necessidades do dia, né? E aí a gente vai ajustando. Então se eu não tivesse essa rede de apoio, hoje eu já tô atuando, eu voltei a atuar, as meninas já estavam com 6 meses, né? Entrando nos 6 meses, finalizando os 5. E a minha mãe topou ficar com essa responsabilidade com elas ali, né? E aí dividir, porque senão eu não estava nem atuando nesse momento, né? Então, mas aí também não atua todos os dias? Atua? Não, assim, quase todos. Porque antes de ser mãe, eu atuava de segunda a sábado. Ah, tá. Né? Então, assim, a maternidade, ela vem também para fechar alguns leques, né? E abrir outras portas, outras oportunidades. Então, assim, eu precisei reestruturar a agenda. Então, hoje, por exemplo, segunda-feira é um dia que eu não atendo. Até porque, assim, a minha mãe fica, mas a minha mãe também tem a vida dela. Então, é um dia que eu preciso organizar algumas coisas, resolver alguns assuntos. Então, a segunda-feira eu falei pra ela, mãe, tô te dando de presente. Eu brinco com ela. E aí, a segunda-feira eu não atendo. Sábado também eu abrir mão do sábado em prol da minha família, né? De estar com elas. Porque, assim, não é só colocar no mundo, né? É gostoso acompanhar também. Até porque, assim, a gente volta a trabalhar, precisa retornar, é saudável. É algo também que eu quis retornar, porque eu
podia esperar, né, completar mais um pouquinho, mas eu falei, não, a minha vida foi trabalhando ali, né? Então, e eu amo o que eu faço. Então, eu atender as crianças, para mim, é assim, não é só um trabalho, né? Acaba sendo gostoso, é uma diversão, é uma troca, né? As famílias também. Então, assim, eu precisava me revigorar também, porque a maternidade, ela é cansativa. Sim. Romantizar a maternidade, né? É algo muito delicado. Eu sempre falo isso aqui é verdade nua e crua. Esse negócio de ficar tudo muito romântico, muito lindo. Não, não é verdade. Não. É cansativo, dói, Sim. às vezes é difícil. Mas tá tudo bem, é como você falou, é acordar e fazer. É um dia após o outro, mas aí no final a recompensa vale, né? O sorriso deles, Sim, o crescimento, o amadurecimento. que é o que eu falo, assim, não é um cansaço do filho, é o cansaço da maternidade, né? Até porque dentro da maternidade existem outros fatores por fora também que completam essa maternidade. Você tá em casa com o filho, você não tá só em casa com o filho, né? Acaba que outras rotinas do dia a dia também vêm junto. E aí você acaba tendo que, às vezes, dar conta daquela situação. Mas o que eu falo lá em casa é o seguinte: eu vou dar conta até onde é o meu limite. Isso. Passou do meu limite, não dá. Não tem como. Existe, não existe Mulher Maravilha. Isso. Não existe. Deu para fazer isso? Deu. Show. Não deu? Lamento, fica para amanhã, né? Priorizar, né, o que é necessário naquele momento, né? E as coisas que vão ser acrescentadas depois, a gente vai situando dentro da rotina da casa, enfim, da família, né? Porque os braços são pequenos para a gente poder abraçar o mundo, né? Não dá. E aí, assim, isso exige muito, né? Exige muito. Então, assim, a gente precisa pôr essa questão de limite. Eu acho que isso é fundamental. Acho que a mulher, ela precisa começar a visualizar, né? A regrinha do eu, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Né? E depois a gente vai colocando as pessoas, né, com grau de importância na nossa vida, né, com as necessidades que a gente precisa, né? Porque se a gente for achar que a gente vai dar conta de tudo, não vai dar. Né? E aí a gente carrega uma culpa que não é para carregar. Exatamente. A gente já carrega naturalmente, né? Qualquer coisa a gente se culpa. Então, exatamente. A gente acaba carregando um peso que não é pra gente suportar de jeito nenhum. As coisas têm que ser divididas, as tarefas elas precisam ser divididas, né? Dentro de casa, existem moradores, não hóspede. Eu falo isso. Né? Não são hóspedes. Tá morando comigo, você é morador, você não é hóspede, né? Hóspede que a gente vai lá no hotel, paga as contas e fica por lá mesmo, né? Dentro de casa, não. Dentro de casa, um prato não se lava sozinho, a roupa não bota na máquina sozinho, né? A vassoura não pega e sai varrendo sozinho. Então, assim, essa rotina, ela tem que ser dividida. Porque senão acaba que nós mulheres sobrecarregamos isso, né? Principalmente as mulheres que, nesse caso, não têm uma rede de apoio, aonde não consegue conciliar tudo, né? Porque ali ela é mãe, ela é esposa, ela é dona de casa, ela muitas vezes trabalha fora, né? Porque hoje em dia a gente vive muito dentro do capitalismo, então as coisas estão cada vez, né, mais caras. Então a gente precisa. Muitas até quem está em casa exclusivamente cuidando do filho não pode, não né? pode, né? Porque na verdade hoje o financeiro, né? A gente está trabalhando para sobreviver, digamos assim, né? Ou para viver um pouco melhor. Então, assim, a gente precisa... Tem horas que a gente precisa abrir mão, né? E se a gente precisa abrir mão, tem que ser daquilo que vai ser menos doloroso pra gente. Aquilo que a gente sabe que a gente pode e deve também abrir mão para a rede de apoio, né? Porque também tem mulheres que têm dificuldade de trabalhar isso, né? De ceder, né? Mas porque a sociedade, né? Isso já é lá de trás, né? Vem com essa coisa de que a mulher, ela consegue tudo, ela pode tudo. Sim. E ela pode, ela consegue, eu também acho. Mas ela precisa entender os limites. Principalmente, é fundamental isso. Os limites dela, principalmente. Sim, dela, exatamente. E aí, como psicóloga, qual seria, assim, as dicas que você daria para algumas mulheres que estiverem nos ouvindo nesse momento? Falar, e como eu sei aonde eu posso estar cuidando um pouco mais da minha saúde mental, ou aonde eu estou exagerando e deixando com que isso me destrua aos poucos? A gente já começa assim, primeiro que a gente tem que se perceber, né, Jaque? Assim, e é muito difícil a mulher, ela dentro de uma rotina muito puxada, ela olhar para si. Né? Então, por isso que agora há pouco eu falei da regrinha do primeiro eu, segundo eu e terceiro eu, né? Porque é fundamental a gente perceber e se colocar em primeiro lugar,
né? A gente precisa, porque Não senão é egoísmo. não é egoísmo, não é, esquece isso. É necessário, né? Porque para você ajudar o outro, Você tem que tá você bem. precisa estar bem, né? Para você entender a demanda do outro, você precisa entender a sua demanda primeiro, né? Então, assim, começa já por aí. Você se entendeu, você percebeu que o seu limite, porque assim, você vai ter um limite e eu vou ter outro, né? Então, desde o momento que você entendeu o seu limite, não, eu, Jaqueline, consigo ir até esse ponto aqui. Ah, mas a Sim. Pamela consegue mais um pouco. Tá, a Tudo Pamela, bem. tudo bem. Mas eu não, meu limite é esse, né? E aí você precisa começar a ponderar isso dentro de casa. Já começa por aí. Não vou abrir mão, não vou fazer, não vou, sabe? Porque é daqui, né? Eu vou parar aqui. Então a gente precisa perceber já aí, né? Ah, mas eu tenho filho pequeno, ou eu tenho filho, né? Dentro do âmbito atípico, precisa só de mim. Não, ele precisa de você, mas se você tem outras pessoas também que você pode delegar funções que naquele momento, né, o outro pode estar fazendo para poder te ajudar, por que não delegar? Né? Porque eu já atendi algumas mulheres que eu digo assim, né? Que eu não gosto de dizer o quantitativo. Mas assim, eu vejo muito perfis dessa forma, né? A dificuldade de delegar a função porque acha que o outro nunca vai conseguir fazer da forma que ela faz. E aí ela fica sobrecarregada. Exatamente, né? Porque quando se tem no consultório, né? Às vezes eu falo, traz seu esposo, né? Enfim, traz seu cônjuge para poder a gente fazer uma sessão, fazer uma troca, quando é pertinente e necessário. E aí eu percebo muito isso, né? A fala de casa mas nunca deixa, sempre eu faço, tá errado, né? Então, assim, aprende a delegar funções. A gente não vai conseguir fazer tudo. Você pode saber fazer, mas o dia só tem 24 horas. A gente ainda tira para dormir, para comer, enfim, para as outras necessidades que a gente precisa. Então, assim, delega funções, porque o outro ele vai fazer do jeito dele, não vai fazer do seu, porque cada pessoa é única, né? Então, assim, isso tudo atribui dentro desse autoconhecimento, né, ao qual você me perguntou. Sobre como ela perceber ali, como ela, né, qual é a dica. Então, a dica é essa. É se conhecer, se perceber, né, entender o seu limite, né, e aí você começa a colocar, né, no seu dia a dia as práticas das coisas que você precisa fazer, porque cada uma vai ter uma função diferente. Ótimo. E aproveitando que você falou aí sobre atípicas e atípicas, falou até da importância das atípicas terem ajuda, né? Algumas têm ajuda e não querem porque tem o receio, né, de cuidar do jeito que ela precisa. E tem algumas que nem têm uma rede de apoio, não tem uma ajuda e muitas das vezes estão sozinhas nessa luta. O que você diria para a sociedade em si? Porque eu acho que a sociedade ainda não entendeu essa situação das mães atípicas, das crianças atípicas. Ainda existe muito preconceito, ainda existe muitas das vezes falta de informação e de boa vontade em procurar ter empatia e amor pelo próximo. Sim. A gente está aproveitando para falar um pouco de saúde mental. Acredito que dentro da família atípica também isso é uma situação bem difícil e pesada muitas das vezes, né? Como diminuir o peso de uma mãe, de uma criança atípica no meio de uma sociedade ou dentro dela mesma, do mundo dela mesma. A ponto de que eu vejo que muitas deixam de sair, deixam de fazer coisas porque tem receio do que os outros vão pensar dos seus filhos. E muitas das vezes aí ela se prende e a criança fica presa dentro do lar também, né? É um assunto, assim, delicado, né? Porque as vivências são diferentes, né? Mas essa mulher, ela também não pode deixar de existir. Porque antes dela ser mãe, ela é uma mulher, né? E aí, assim, ela sobrecarrega com o peso social, né? E do próprio eu, né? Porque, assim, eu tenho uma responsabilidade, né? Eu vou... como é que eu vou usar a palavra? A carga, né, é minha. E ele só fica comigo. É minha responsabilidade. É minha responsabilidade. Então, o eu fica ali muito em evidências, né? Só que, independente disso tudo, a gente também vê um lado fragilizado, né? Onde você disse agora há pouco, a sociedade ainda não está preparada, né? A teoria é muito bonita, a prática é totalmente diferente.
né? Então, assim, essa mulher muitas vezes, até você vê que às vezes ela não tem ânimo nem para se arrumar, né? Porque ela acha que, por exemplo, fazer uma unha é não ver como uma necessidade. Fazer um cabelo não é uma necessidade, porque o tempo que eu tô ali, eu poderia estar fazendo alguma coisa para ele, né? Ou para ela, enfim. Se torna uma culpa maior ainda, né? Uma Porque a culpa gente maior. já carrega essa culpa de ser mãe, em deixar de fazer algumas coisas em prol dos filhos. E para uma mãe atípica, isso aí ainda é pior ainda. E muitas das vezes ela nem pensa em fazer isso, porque só de pensar ela já acha que não. Sim, né? até Não deve. porque não existe só uma construção, né, do que eu quero fazer. Porque eu acho que a idealização de querer, né, trabalhar a autoestima, né, que é o básico, por exemplo, fazer um cabelo, uma unha, né, dentro dessa mobilidade, é algo prazeroso para a mulher, Sim. né? Mas eu percebo que até dentro do contexto financeiro também, né? Porque às vezes não tem a rede de apoio e não tem o financeiro, né? E aí que é onde pesa, porque às vezes abre mão de fazer alguma coisa para si em pró, né, daquele filho, daquela realidade que ela está vivendo. Então isso é um peso também. Por isso que eu digo que a sociedade não está preparada, porque não dá uma estrutura, né, para que essas mulheres ter essa rede de apoio, né? Um exemplo, a terapia. Não é porque eu sou psicóloga, né? Mas assim, que eu vou falar sobre isso, mesmo quando eu não era, né? Eu sempre falei gente, o ser humano deveria fazer terapia, pelo menos uma vez na vida. Semana passada a gente recebeu uma convidada, a Raíza. Ela falou um pouco sobre maternidade também. E ela falou, ela teve depressão no puerpério. Então ela falou muito de terapia, muito. E foi por causa da terapia que ela descobriu a depressão. Ela ainda fazia terapia. Sim. E aí o psicólogo dela foi e deu essa dica para ela: olha, você está se encaminhando para um caminho aqui, Sim. Vamos buscar ajuda e tal. Então, assim, a importância da terapia independente do momento da vida, né? Exatamente. Então, assim, e aí você se situa, né, para essa condição do que você trouxe, né, para essas mulheres mães atípicas, e aí você vê a grande necessidade, né? Deveria estar lá, decretado lá, né? Assim, uma mãe atípica ter um profissional que pudessem também acompanhá-la, porque não é só para os filhos, né? E isso eu vejo muito dentro da demanda do consultório, né? Porque assim, essa mulher, né, essa mãe, ela quer ser ouvida, né? Ela precisa ela ser ouvida, necessita, né? Então eu costumo dizer, né? Eu como meu nicho agora é o infantil. Eu atendo mulheres ainda, mas assim o meu hoje Teu o meu público-alvo já tá indo pras público-alvo já crianças. são as crianças, né? E aí e é muito notório, porque assim, às vezes a mãe entra em contato comigo, o filho já faz o atendimento, né? E aí você vê que ela já vai entrando dentro de um assunto que você vê que, tipo assim, é uma voz, né? Um ouvido ali para mim agora. E é a oportunidade que eu tenho de colocar para fora. E às vezes fala assim, ai, falei tanto, nem era pra... Entrei em contato para você para falar de fulano, né? Acabei que eu falei de outras coisas. Falei, não, fica tranquila, né? Porque não deixa de adentrar dentro do assunto, né? Do seu filho. Porque se tem essa demanda dentro de casa e ele tá trazendo algum prejuízo, é porque eu tô ligando os pontos aqui do que tá acontecendo, né? Então, assim, e muitas vezes é um recurso que elas conseguem pagar financeiramente para a criança, mas não tem um auxílio para elas, né? Então, assim, deveria ser uma coisa construída ali, sim, para parentar essas mulheres, né? Essas mães. É uma teria que ser como uma necessidade, né? Básica, porque né? Exatamente. Porque é algo que, assim, não que para as mães, né, típicas não fosse necessário, pelo contrário. Para né? todo mundo é necessário. Deveria existir bolsa terapia. Bolsa terapia, olha aí. Vamos levar esse projeto à frente, quem sabe? Pois é. Mas assim, para justamente, né, trabalhar com essa questão da autoestima, de recolocar essa mulher, muitas vezes, não só dentro de uma funcionalidade, né, de casa, mas uma funcionalidade fora também, né, entrar no mercado de trabalho, se profissionalizar, né, trabalhar numa autoestima que eu digo como um todo, né, e isso fortalece, né, as mulheres. Então, eu acho que o caminho é esse, né, acho que acima de tudo, se perceber, trabalhar o processo da autonomia dentro da terapia, né? Entender que, além de mãe, eu sou mulher, né? Eu também tenho as minhas prioridades,
também, né? Porque não é uma troca de papel, né? Eu agora sou mãe, então você é só mãe. Deixei de ser mulher. Mas muitas das vezes a gente acaba esquecendo no caminho, né? Sim. Porque acaba que a gente vai vivendo, né? A nossa rotina é uma rotina muito... um ritmo muito agitado. E aí a gente vai se colocando de lado. Mas aí quando se percebe, né? Isso. Porque uma coisa é a gente se perceber, outra coisa é o outro perceber a gente. Né? Porque às vezes o outro já percebeu, ele já falou e a gente tá é verdade. Nada, não é isso não, né? E muitas vezes as pessoas só se reconhecem quando ela chega lá no, assim, já ultrapassou o limite, né? E aí às vezes quando acaba acontecendo de buscar uma ajuda, né? Primeiro vai no médico, né? Porque tá vendo que tá num estado emocional que tá alguma coisa errada, e aí o corpo já começa a responder também. O corpo responde, né? E aí acaba que ela vai e aí em busca da terapia, enfim, desses caminhos, né? Então por isso que se perceber é tão importante, né? Mulheres, não deixe de se perceber, não deixe de entender que independente de tudo você é mulher. Para você atender o outro, você precisa, para você dar o suporte do outro, você precisa estar ali, né? Conectada consigo mesmo. Quando você quiser dar um recado, pode falar direto ali para elas, não tem problema não. Vamos beber uma aguinha um pouquinho. E é isso que você falou sobre a importância de se perceber, se cuidar, o autocuidado, uma rede de apoio. Qual seria, assim, tem mais algum aspecto que você acha que é de grande importância, que precisa ser levado adiante? Eu acho que é justamente isso. Não vejo assim, porque as coisas vão agregando, né, Jaque? Então, uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Eu acho que quando a gente percebe quem nós somos, né, o que a gente quer, as coisas vão acontecendo, né? E eu acho que, sim, tem uma coisa: se respeitar acima de tudo. Independentemente da fase de vida que você se encontra, a mulher se encontra. Respeitar, né, o seu tempo, né? O seu momento. O seu momento. Né? Se não se compara com outras pessoas, e aí começa a entrar numa situação que não é legal. Sim, né? Então, cada um tem o seu momento, cada um tem sua caminhada. Isso aí. Em relação ao tempo, é até interessante, né, adentrar nisso, porque eu pensei em algo agora, e que foi algo que eu já até trabalhei já, né, em consultório, que as pessoas às vezes vêm assim... Vou dar um exemplo do estudar, né? Eu quero iniciar uma graduação, mas aí leva tanto tempo. Tá, mas se você não fizer, o tempo vai passar, o tempo vai ser o mesmo. Vai passar, vai ser a mesma coisa. Ainda vai ser pior, porque você não vai estar formada. É verdade. Né? Então, assim, não ficar limitada, né, a esse tempo, né? Porque o tempo, de fato, vai passar. Né? Na realidade, eu acredito que tem o tempo, mas também tem o sabotador, né? A autossabotagem também, ela atrapalha muito de você fazer, porque aí você vai botar várias desculpas, vai botar que o tempo vai demorar, vai colocar que as pessoas que... eu vou ter que sair de casa, vou ter que estar com meu filho naquele momento, eu já trabalho fora, eu vou trabalhar fora, eu vou estudar, que horas que eu vou ver. Então, vem a culpa, vem a autossabotagem. Exatamente, porque essa autossabotagem, ela tá interligada à culpa, né? Porque justamente vem esse pensamento. Eu trabalho, mas contabilizando com tempo de percurso de trabalho e tudo, e essa mulher fala, eu fico fora mais de 8 horas de trabalho por dia. Tô só o final de semana e quando não trabalho é final de semana. Né? Enfim, tem outras tarefas para serem feitas. E aí você vai se situando, você vai se anulando, né? E quando você vê, o tempo já passou. E aquilo que você já estava projetando, talvez, né, pensando, tendo um objetivo ali, você parou no meio do caminho em pró, né, dessas situações. Mas não adianta parar, né? A gente tem que botar o objetivo para frente, né? Pensar, idealizar e realizar, né? Não importa o tempo que demore, né? Às vezes sim, a gente não vai conseguir fazer... né, pegando o nicho aí da formação acadêmica, né, o exemplo, a gente não vai conseguir talvez fazer uma graduação no tempo certo, de 5, 4, 3, enfim, 8 anos. Talvez vai levar um pouco tempo, vai levar uma a mais aí, né, talvez não termine em 5, termine em 6, porque muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de determinadas situações, né, enfim, em pró, né, da criança, dali do filho, né, mas é não deixar de fazer. É fazer como dar dentro das possibilidades que a gente tem, né? Porque senão a gente acaba se auto-sabotando, como você falou, né? É uma coisa que a gente vai deixando para depois, né? Ou então
Que aí já entra dentro de um processo de procrastinação, vou deixar para amanhã, né? Que o amanhã nunca chega. E o amanhã nunca chega. E aí a gente depois para e pensa e fala assim, caramba, o que eu fiz? Né? Qual foi o meu intuito? Eu tinha o pensamento de realizar algo e eu não fiz, né? Só que aquilo, não adianta chorar pelo leite derramado. Vamos lá e vamos tentar fazer e ressignificar isso. A partir de agora, o que a gente pode fazer? Né? O que você tem de ideia? É o sonho que você ainda tinha lá atrás? Vamos ver o que a gente consegue recuperar dele. Né? É tentar trazer um outro caminho. Porque na vida a gente trabalha com caminhos, né? Então é fazer do limão uma limonada. Em relação às crianças, né? Você falou que agora você está se especializando mais nas crianças. Quais são as maiores... Não sei se chega a ser queixas. As crianças chegam a ter queixas? Isso pode ser dito? Chega. Então, eu vou falar com uma psicóloga, mas eu não vou poder aprofundar muito, né? Porque eu sei que tem o sigilo. Sim. Né? Mas assim, de uma forma superficial, mas que dê para que a gente possa entender como pais, como é a posição de um filho numa sessão, né? Como a gente pode entender e, de repente, participar mais e contribuir mais dessa forma. Sim. Queixas tem, né? Sempre tem. Todo mundo tem queixa de todo mundo, né? Sempre tem. Assim, é legal que hoje em dia a gente já caminhou um pouquinho, né? E eu vejo por um lado positivo, em dar voz às crianças, né? E o quão necessário e importante, né? É ouvi-las, porque a criança às vezes tem muito a dizer, né? Então, quando a criança ela está em terapia e ela constrói esse vínculo, né? Tem essa troca com o terapeuta, ele consegue expor aquilo que ele sente e a necessidade que ele está vendo em casa de uma mudança. E às vezes os próprios pais não conseguem enxergar aquilo ali. Caramba. Né? Então, assim, a criança, ela tem um perfil de ressignificar, né? Já começa por aí, brilhante. Que às vezes o que nós adultos demoramos tempo, né? Anos, às vezes, Anos, né? Pois é. Eu boto tempo porque isso leva literalmente tempo. Para ressignificar, a criança ela já consegue. Vou dar um exemplo assim que não foi caso clínico, né? Mas um exemplo que consegue ilustrar bem isso que eu tô falando é o fato da criança que às vezes tem um atrito com um coleguinha, né, na escola. E ele chega na terapia chateado porque ele teve esse atrito, né? Enfim. E houve um problema ali, né? E a gente fala sobre isso. Sessão seguinte, você pergunta, e aí, você conseguiu? Como é que foi sua semana? E lá na escola, como é que ficou a situação com o colega e tal? Você vê que ele já conseguiu dar uma administrada perfeita, sabe? Não, tia, já tô se falando, porque é tia, tá? A terapia, os meus pacientes são tia pra cá, tia pra lá. Já consegui resolver. A gente já tá se falando, né? E aí, se você traz isso pra uma carga adulta, claro que assim, a problematização é diferente pelas idades. Mas pelas idades também, né? Você vai ver que para aquela faixa etária é um problemaço que ele teve com um amigo, né? Mas na outra sessão seguinte, ele já deu um resultado para aquilo ali. Ou então ele deixa de lado, ou ele vai brincar com o outro. Então. O adulto não. O adulto ele fica se martirizando ali, né? Fica trazendo. Porque é algo que incomoda, ainda precisa ser trabalhado mais vezes, né? Então a criança ela tem esse perfil de resiliência muito mais rápido, né? Do que o adulto. Né? Então, e essa criança, ela traz voz, ela traz queixa, ela traz o que ela gosta, o que ela não gosta, ela traz a rotina de casa, né? Ela traz a rotina da onde ela tá. Mas isso não é porque é criança que, assim, eu costumo dizer para os pais, a minha terapia é trabalhar brincando, né? A minha sala é bem lúdica. E aí, às vezes, os pais me perguntam, né? Eu vou pagar terapia para meus filhos brincarem, né? De fato, né? Não é brincando que eu vou trabalhar com eles, né? Porque é impossível colocar uma criança num sofá, num divã e falar para eles, conte-me seus problemas. Que eles não vão me contar, né? Então, funciona dessa forma. De uma forma lúdica, né? Que ele vai soltando ali. Exatamente. Né? E eles conseguem trazer as informações que são precisas, né? Em alguns momentos, a criança acaba trazendo aquilo que é benéfico para ela, né? E aí, às vezes, eu sempre crio uma ponte com os pais, dizendo, né? Poxa, se aconteceu alguma coisa durante a semana que vocês acham que é importante me relatar, me mandam uma mensagem ou me ligam, enfim, né? Hoje em dia o WhatsApp, né? Ajuda a gente no trabalho para isso, nessas funções. E aí...
Eles às vezes me encaminham, né? Quando eles percebem que para eles é uma necessidade, e aí eu acabo trabalhando essas questões, né, com a criança, porque de fato, às vezes, quando é uma coisa que a criança sabe que não foi legal pro lado dela, ela não me conta. E aí, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Né? Mas não me traz aquilo como um problema. E aí eu vou conversando com ele e a gente vai se situando. É dessa forma que Então cria esse funciona. apoio, né? Essa ponte aí de Esse apoio entre os vínculo. pais e filhos, dentro de uma forma que também não invada a privacidade da deles, criança, né? isso. E a gente tem uma troca muito boa, né? Porque ali na terapia, né, quando a gente trabalha com a criança, é importante relatar isso para ela, né? Que ali a gente não está sendo um porta-voz, né? Mas a gente está ajudando ela a lidar com as situações, com as emoções, né? Com o comportamento, para que ela consiga levar, né? E viver uma vida, trabalhar essa socialização, que é muito importante, e levar essa vida tranquilamente, né? Isso é importante. Então esse apoio da família em todo o âmbito, né, faz toda a diferença tanto para a criança quanto para os pais, e o resultado acaba surgindo também, né? Sim, sim, e é uma delícia quando a gente vê esse resultado, né? Eu costumo dizer que terapia, independentemente se é para criança, se é para adulto, né, ela é um trabalho de formiguinha. Né? Vai ter pacientes que vão responder mais rápidos ao tratamento, vai ter paciente que vai levar um tempo maior, né? Assim como tudo, né? Como tudo, exatamente. Cada pessoa tem seu tempo. Cada pessoa tem seu tempo. E aí, tanto que assim, a pessoa quando busca terapia, né, é difícil o profissional virar para ela e falar assim, ó, em tantos meses, né, as suas sessões vão durar tanto tempo. Não tem como a gente afirmar isso, né? Porque a gente é ser imutável. Toda hora a gente está mudando alguma coisa, um pensamento. Às vezes o paciente chega com uma lógica, na outra sessão já é uma outra sobre aquele mesmo assunto, ou ele não conseguiu finalizar, né? E às vezes demora para finalizar, né, um determinado assunto que está incomodando, que já vem, né, há anos ali com ele, que são assuntos que geram uma sobrecarga. Então, assim, isso demanda muito, e isso varia muito, né, de pessoa para pessoa. Em relação ao assunto no geral, aproveitando que a gente está no Setembro Amarelo, assim, qual seria a dica ou o pulo do gato que você daria, deixaria de recado para as pessoas? Pois é, primeiro, façam terapia. Com certeza, né? Acho que a gente já falou bastante sobre isso. Façam terapia. Pois é fundamental, assim, para o autoconhecimento, porque se conhecer não é fácil, né? Entender o limite, né? E a proporção daquilo que você, até onde você pode alcançar, né? E até onde você pode ir, porque assim, a gente pode ir além, né? Mas será que esse além é válido pra gente naquele momento, né? Então a gente colocar freios, né, para se perceber primeiro, né? Ter paciência, esperar, porque o ser humano está cada vez mais ansiosos, né? Então, sim, as demandas de ansiedade vêm crescendo muito, verdade. porque a gente está vivendo em um momento da vida onde tudo é muito rápido, né? E a gente tem esse viés aí, né, da tecnologia, porque dá um clique, tudo acontece. E as pessoas estão trazendo isso muito para a vida, né? E não é dando um clique que a gente vai resolver tudo, né? Quem dera, às vezes, né? Se fosse num toque assim e a mágica acontecesse, né? Mas não funciona assim. Então a gente tem que ter esse tempo preciso, né? E às vezes se desconectar um pouco disso também, desconectar um pouco. Curtir uma natureza, relaxar. Exatamente, né? Já diminui essa ansiedade um pouco. Sim. Perceber quem está do seu lado, né? Porque muitas vezes a pessoa está dentro de casa e está todo mundo se conectados por um aparelho, mas não estão conectados entre si. Nos momentos, né? Então, isso é muito reflexo que a pandemia trouxe muito esse pensamento, né, para as pessoas, né? Dessa conexão, né? Que estavam tão ligados externo que eles começaram a ficar ligados ali interno e começaram a ver, né? Que sim, existem pessoas aqui do lado e que a gente consegue conversar, consegue fluir. Então, assim, não sou contra a tecnologia, pelo contrário, eu acho que ela é um âmbito, sim, que ajuda muito, né? Mas a gente tem que saber usar. E eu trago isso direto para dentro do consultório, principalmente a gente falando de criança, né? Principalmente para esse elo infantil, né? Adolescente, porque não é só dar uma ferramenta, né? Na vida da criança, dá meu filho um tablet, um celular, o melhor que tem no mercado.
Não. É estar de olho o que aquela tecnologia está proporcionando para o seu filho. Porque reflete no comportamento também. Muita coisa. Total, Muita né? coisa, né? A gente precisa entender que o limite já vem daí, né? Uhum. De você colocar tempo para essa criança usar um aparelho. Porque não é que ela não possa usar, né? Mas a criança ela não vai ter um limite, né? Ele vai querer. Até porque hoje os jogos não têm fim. Na minha época tinha game over, agora não tem mais. É verdade. Né? Então, assim, quanto mais ele joga, mais ele vai jogar. Mais ele quer jogar. Porque aquilo ali é impulsivo para ele, né? É interessante. Então, as horas vão se passando e ele não vai contabilizar quantas horas ele está ali. Então, se você não colocar, você é adulto, colocar esse limite, não espere que essa criança não vai colocar. Né? E assim, isso vai refletir na escola, nas amizades, né? nas relações pessoais e interpessoais, em trabalho, em tudo. Né? Então, quando você já começa a ensinar essa criança, né, desde pequenininho, o que é limite, entender, obviamente, que ela vai se tornar um adulto, que ela vai começar a ponderar mais sobre a vida dela. Não vai agir tanto na impulsividade. Né? Então, são essas as relações. Muito obrigada. Eu queria dizer para você que nós estamos encerrando. Ainda tem muito papo, mas não dá mais tempo. Quem sabe para uma próxima, né? Acho que vou te chamar de novo no futuro. Pode chamar que eu venho. Eu queria aproveitar para você deixar suas redes sociais, para as pessoas procurarem. Sim. Meu Instagram é @psipamelagomes, né? Eu atuo na Vila da Penha, aqui no Rio, e Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Trabalho com avaliação neuropsicológica também, né? E assim, gente, posso deixar um recadinho? Claro, com certeza. A câmera tá ali para você, fica à vontade. Façam terapia, é fundamental, não é só porque eu sou psicóloga, não, porque eu também faço terapia, eu falei nisso no início, né? É importante esse autoconhecimento, né? Porque quando a gente se conhece, a gente consegue proporcionar até mesmo pro outro, né? Aquilo que a gente de fato quer dar. E o quanto é importante, né? A vida, o quanto a vida é bonita e a gente tem que saber aproveitá-la, né? Então, acho que essa campanha aí, né? Esse tema de saúde mental falando não deve ser falado somente em setembro, né? A gente tem que falar de janeiro a janeiro, né? Porque as coisas não acontecem somente em setembro, mas sim, é um marco importante, né? Para a área da saúde mental, porque enfatiza, né? A gente falar, também, conscientiza, né? E que não é algo que está esquecido, né? É isso, né? Cuide-se, né? Busque ajuda. A gente não tá sozinho nessa vida e sozinho a gente também não chega a lugar algum, né? Então a gente sempre precisa de um apoio. Então, se em casa você não tem essa rede de apoio social, né? Não tem uma rede de apoio com amigos, busque um profissional. A gente tá aqui para isso, para poder ajudar e caminhar junto. Tá bom? Ai, tá ótimo. Muito obrigada, doutora. Nada. Então é isso, gente. A gente encerra aqui. Eu agradeço você ter ficado conosco até o final. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, porque você pode estar abençoando a vida de outras pessoas também. Então eu fico muito grata por mais uma vez a gente finalizar mais um episódio com conscientização, trazendo incentivo para que você venha crescer cada vez mais. Muito obrigada. E como sempre, vem com a Jaque.